Pessoal, deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela, janela. Vamos colocar aqui aula 10. Eu vou abrir aqui os slides da aula 10, o finalzinho da aula 10, para lembrar algumas coisas antes de fazer esse exercício, tá certo? Aí depois vamos ter os slides da aula 11, que eu ainda não subi para a plataforma, eu subo já já quando eu for usar, para a gente não ficar aqui perdendo muito tempo. Quando eu for usar a aula 11, já já eu subo os slides. Então, deixa eu só relembrar aqui para vocês o finalzinho da aula de número 10, que foi aquela aula onde nós colocamos aplicações das matrizes à teoria dos grafos, né? Então, deixa eu só fazer aqui alguns lembretes, fazer aqui rapidinho aqui para vocês, ó. Isso aqui tudo nós vimos na aula passada. Isso aqui já era revisão. Pronto. Então, nós começamos a trabalhar as aplicações das matrizes aos grafos com esse slide. Um grafo, pessoal, pode ser imaginado como um conjunto de pontos que nós chamamos de vértices e um conjunto de linhas retas ou curvas, isso não importa, chamadas de arestas ou elos. Essas arestas ou elos, elas conectam dois vértices. Dados dois vértices, eles podem ou não estar conectados por uma linha que é chamada de aresta ou elo que liga os vértices, tá certo? Então imagina que você tem um grafo que é um conjunto de pontos que estão ligados por um conjunto de linhas chamadas arestas. A todo grafo você pode associar uma matriz, grafo finito, né? O grafo é finito se o número de vértices é finito, se o número de pontos é finito. Então, nós vimos na aula passada que a todo grafo você pode associar uma matriz. Inclusive, essa matriz, pessoal, ela tem um nome, ela chama-se matriz de adjacência do grafo. E essa matriz ela é muito fácil de você montar. Como é que você monta essa matriz? Primeiro, essa matriz ela é quadrada. O número de linhas é sempre igual ao número de colunas. Segundo, a ordem da matriz, quer dizer, o número de linhas e colunas, que no caso é igual porque ela é quadrada, é igual à quantidade de vértices que o grafo possui. Eu estou representando aqui por N. Tá certo, pessoal? Terceira coisa, cada elemento dessa matriz, gente, ou é 1 ou é 0. Vocês sabem que, de um modo geral, nós nomeamos um elemento de uma matriz pela simbologia A e J, né? A e J é o elemento que está na linha I e na coluna J de uma matriz, não é isso? Então, os elementos da matriz de adjacência, os A e J, ou eles são uns ou eles são zeros. Professor, quando é que é 1 e quando é que é 0? Muito simples. O A e J vai ser 1 se, quando você olhar para o grafo, existir uma aresta, tá certo? Ligando o vértice I com o vértice J. No duro, o A e J é a quantidade de arestas que ligam os vértices I e J. Se você tiver um grafo, não é muito comum, mas pode acontecer. Se você tiver um grafo em que entre dois vértices I e J tem, sei lá, 3 arestas, então o A e J seria 3. O A e J é a quantidade de arestas que conectam os vértices I e J. Além disso, pessoal, nesses grafos que nós estamos estudando aqui com vocês, não há orientação. Como assim, professor? As arestas, elas não têm um sentido. Se você tem um vértice I e tem um vértice J e tem uma aresta ligando os dois, eu admito que essa aresta liga tanto I com J quanto J com I. Existe um outro estudo de grafos, onde os grafos são orientados, tá certo? Aonde você tem um vértice I, um vértice J, e quando você tem uma aresta, ela vem com a setinha, ou apontando de I para J, ou apontando de J para I. Não é o nosso caso. No nosso caso, os grafos eles não têm orientação, tá certo? Pelo menos nesse momento, a gente está estudando grafos
sem orientação. Se tem uma aresta ligando I com J, ela também liga J com I. É por isso que a matriz de adjacência ela é simétrica, porque o A e J, não é a quantidade de arestas que ligam I com J, isso vai ser igual ao AJI, que é a quantidade de arestas que ligam J com I, porque as arestas elas não são orientadas. Se uma aresta liga I com J, eu considero que ela também liga J com I. Tá certo, pessoal? Alguma pergunta sobre esse blá 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 inicial sobre grafos? Não. Tranquilo? Tranquilo. Sofia botou a mãozinha para baixo aí. Quer perguntar alguma coisa, Sofia? E Malena também? Não? Estão entendendo não o que eu estou dizendo? Tá certo, então. Elas colocaram a mãozinha para baixo aí, é como se eu entendi que elas estavam com alguma dificuldade. Pois bem, então, dado um grafo, nós podemos associar ao grafo a matriz, que é a matriz de adjacência. Cada elemento A e J representa o número de arestas que liga o vértice I ao vértice J. Essa matriz ela é simétrica, né, pessoal? E, além disso, o tamanho da matriz, a ordem da matriz e a quantidade de vértices que o gráfico possui. Aí o que foi que nós vimos mais? Vamos passar aqui rapidinho. O que nós vimos mais foi o seguinte. Eu dei um exemplo aqui, não é, de um grafo, né? Eu numerei os vértices, o A era 1, o B era 2, o C era 3, o D era 4, o E era 5, e eu fiz aqui o gráfico, eu fiz aqui a matriz de adjacência. Tá certo? Aonde tem um elemento 1 na matriz é porque existe conexão. Por exemplo, esse 1 que eu marquei aqui de amarelo agora, ele é o elemento que está na segunda linha e na quarta coluna. Então, se aqui tem um 1, quer dizer que no grafo existe uma aresta ligando o vértice 2, que não é a segunda linha, com o vértice 4, porque não é a quarta coluna. O 2 é B de bola, o 4 é D de dado, então está aqui, ó, pessoal, existe de fato uma aresta ligando o vértice 2, que é B, com o vértice 4, que é D, e assim por diante. Tudo bem? Aí nós fizemos mais alguns exemplos, fizemos uma definição de caminho, não é isso? Um caminho é uma coleção de vértices intercalados por arestas. Um caminho tem tamanho L quando naquele caminho existem L arestas. Certo? Se você pega um vértice V1, desculpa, se você pega um vértice U e pega um vértice V no gráfico, o que é um caminho de comprimento L ligando o vértice U com o vértice V? Um caminho de comprimento L, saindo de U e chegando em V, é um conjunto, tá certo? Formado por L arestas que saem de V e que chegam, que saem de U e chegam em V, passando por vértices intermediários. O comprimento aqui, gente, é o número de arestas que você caminha desde o vértice de saída até o vértice de chegada. Esse comprimento, ele não é o comprimento da geometria, que é medido em metros, em centímetros. Não. O comprimento dentro de um grafo é um comprimento que nós chamamos de comprimento topológico. É o número de arestas que você atravessa para sair do primeiro vértice, que é o vértice U, até o último vértice, que é o vértice V. A quantidade de arestas que você atravessa, isso é o comprimento do caminho. Tá certo? Não importa se as arestas são grandes ou pequenas, não tem nada a ver com isso. O comprimento é a quantidade de arestas. Tá bom, pessoal? Aí nós vimos um teorema, que era um teorema muito bonito, muito interessante, que dizia o seguinte: para qualquer inteiro positivo L maior ou igual do que 1, o elemento que ocupa a linha I e a coluna J da matriz AG elevado a L, a matriz AG é a matriz de adjacência elevado a L, é igual ao número de caminhos de comprimento L que ligam os vértices VI e VJ. Certo? Então, se você tem um grafo e você quer saber quantos caminhos de comprimento L, lembrando que o comprimento é o número de arestas que você percorre até chegar no final. Sai de um ponto e chega no outro, percorrendo L arestas.
Se você quiser saber a quantidade de caminhos de comprimento L que saem do vértice VI e que chegam no vértice VJ, o que é que você faz? Você constrói a matriz de adjacência do gráfico, calcula a potência L dessa matriz e olha na matriz potência L o elemento que está na linha I e na coluna J. Já já eu vou fazer isso no exemplo. Certo? Está claro isso, pessoal, para todos? Se eu quiser saber a quantidade de caminhos de tamanho L, eu monto a matriz de adjacência, calculo a potência L dessa matriz e olho o cara que está na posição I, linha I, coluna J. Aquele cara vai me dar a quantidade de caminhos de tamanho L que saem do vértice VI e que chegam no vértice VJ daquele gráfico. Tudo bem? E nesse ponto eu faço um comentário interessante. A matriz de adjacência do grafo, eu já comentei hoje, inclusive, ela é sempre simétrica. O AIJ é sempre igual ao AJI. E como a matriz ela é sempre simétrica, nós já vimos na nossa revisão, na primeira parte do curso, um teorema chamado teorema espectral, segundo o qual toda matriz simétrica composta de elementos reais, né, ela é diagonalizável. E qual é a importância da matriz ser diagonalizável nesse momento? É que eu não sei se vocês lembram, quando as matrizes são diagonalizáveis, elas podem ser fatoradas como sendo uma matriz P vezes uma matriz D vezes a inversa da P. P invertível, D de dado, e do outro lado a inversa da primeira P, certo? Aonde essa D de dado, ela é uma matriz diagonal. Então, se a matriz ela é diagonalizável, ela pode ser fatorada assim, né? A matriz A, que é a matriz do grafo, AG, né? É P, D, P inversa. Então, se eu quiser calcular a potência L dessa matriz, quem é que vai ser a matriz AG elevado a L? Não sei se vocês lembram, quando a matriz ela é diagonalizável, quando você calcula a potência L dela, pessoal, a potência vai só no D que está lá no meio. O P, que já existia, fica intacto, o P inverso, que existia do outro lado, fica intacto, e no meio fica apenas a matriz D elevada a L. Só que a matriz D ela é diagonal. Como a matriz D ela é diagonal, elevá-la à potência L consiste em elevar apenas os elementos da diagonal a L, o que é uma coisa muito fácil. Então, como a matriz de adjacência do grafo é sempre simétrica, é sempre possível fazer essa fatoração. Ela é sempre diagonalizável. É o teorema espectral que garante isso. Toda matriz simétrica real é diagonalizável. Portanto, calcular a potência L dela não é algo do outro planeta. É fácil, porque ela é diagonalizável, você acha os autovalores, né? Os autovalores vão ficar na diagonal da matriz D, e ao calcular a potência L da matriz original, é só colocar o expoente L nos autovalores. Vai ficar P, a matriz diagonal com os autovalores elevados a L, e do outro lado a inversa de P. Tá certo? Ainda tem mais uma vantagem, pessoal. No caso da matriz ser simétrica, que é o caso, essa matriz P, que está aqui na frente da D, ela é uma matriz ortogonal. E o que é uma matriz ortogonal? Tem várias maneiras de enxergar a matriz ortogonal. A matriz ortogonal, ela tem uma vantagem incrível. Sabe qual é? É que a inversa dela é a transposta dela. A fatoração não é P, D, P inversa? No caso da matriz original ser simétrica, a inversa de P é a transposta de P. Isso é uma vantagem gigante, pessoal, porque é muito chato, é muito trabalhoso calcular a inversa de uma matriz. Não é? É uma operação chata de ser feita. E no caso das matrizes simétricas, a inversa da P é simplesmente a transposta da P, porque a P é uma matriz ortogonal. Toda vida que a matriz for simétrica, ela é diagonalizável, então ela tem essa fatoração PD, P inversa. A P ela é ortogonal, isso significa que a inversa da P é simplesmente a transposta. Então, no duro, você precisa achar a P e a D. A D é de graça, porque é a diagonal de autovalores. E a P tem como colunas, não sei se vocês lembram, os autovalores, os autovetores, desculpa. Já já a gente vai fazer isso aqui. Eu só relembrando. Tá certo, pessoal? Então, todas essas coisinhas, elas são coisas da teoria que ajudam aqui nesse caso. Tudo bem? Pergunto. Alguma pergunta? Estou revisando, você já viu.
Alguma pergunta até esse momento, pessoal? Vocês entenderam o que eu estou dizendo? Tá claro para vocês? Show de bola. O que mais que nós vimos? Isso aí já foi no finalzinho da aula. Aí nós mostramos aqui a ideia da demonstração por indução. A demonstração desse teorema é por indução. Não vou mais comentar isso aqui, tá? Está bem escrito aqui, vocês podem olhar. Não é nada muito complicado. Aí eu fiz aqui um exemplo, né? Um grafo bem simples. Calculei a matriz de adjacência, depois ele perguntava os caminhos de comprimento 2, eu calculava A2 e olhava o elemento, ele perguntava ligando os vértices 1 e 4. Linha 1, coluna 4, esse cara é 1. Então, naquele grafo, ligando os vértices 1 e 4, tem apenas um caminho de comprimento 2. Como ele quer comprimento 2, você calcula a matriz A2 e olha o elemento que está na posição que você quer. Quantos caminhos de comprimento 2 ligam os vértices 1 e 4? Então, é o elemento que está na linha 1, coluna 4, é 1, tá? Eu tinha feito isso. Ok, pessoal? Tudo isso tinha sido feito. Aí, eu quero comentar, antes de fazer o exemplo que nós vamos fazer, eu quero comentar com vocês isso aqui com um pouquinho mais de cuidado. O mais bonito e curioso que o teorema que acabamos de estudar é o fato de que podemos obter uma fórmula explícita para o elemento A e J da matriz AG elevado a L. Gente, quando eu coloco esse L com parêntese aqui, ele não é um expoente desse elemento, não. Essa simbologia aí, essa notação, quer dizer que é o elemento que está na linha I e na coluna J da matriz A elevado a L. Quando aparecer esse L entre parênteses, no expoente, ele não é de verdade um expoente. Eu quero apenas dizer que esse aí é o elemento A e J que está na matriz AG elevada a L. Tá certo, pessoal? Então, esse elemento A e J da matriz AG elevado a L, como nós já dissemos, é o número de caminhos de comprimento L que ligam os vértices VI a VJ. Né? Esse elemento é exatamente a quantidade de caminhos de tamanho L que ligam VI a VJ. Um fato muito bonito é esse aqui, pessoal. Que esse elemento A e J da matriz AG elevada a L, ele pode ser escrito como uma combinação linear das potências L dos autovalores. Certo? Existem constantes C1, C2, Cn, que aquele elemento que está na linha I, coluna J da matriz AG elevada a L é exatamente uma combinação linear das potências L dos autovalores. Certo? E esses caras aqui, que são os elementos da combinação linear, os coeficientes, eles podem ser obtidos assim. Ó. Além disso, se U e J é a matriz cujas colunas são os autovetores, eu podia até ter chamado de P, como a gente estava acostumado, né, pessoal? Essa U aqui é a nossa antiga matriz P. Não sei nem por que eu coloquei U aqui, porque às vezes eu estou aproveitando isso já de outros textos que eu tenho e tal, mas aqui eu estou chamando de P, certo? Além disso, P, que eu chamei de U, com elementos P e J, é a matriz cujas colunas são os autovetores de AG, tem-se que cada CK desse pode ser calculado assim. Para obter o CK, você multiplica o UIK, que é o elemento que está na linha I, coluna K, da matriz U, pelo UJK, que é o elemento que está na linha J, coluna K, da matriz U. Tá certo, pessoal? Então, existe uma fórmula explícita para eu determinar esses Cs, né? Esse CK, já vou fazer um exemplo, viu? Esse CK, ele é U IK vezes o JK. Lembrando que o IK é o elemento que está nessa matriz U. A matriz U é a matriz que tem como colunas os autovetores da matriz AG. Você pega os autovetores de AG, põe nas colunas. Aí você quer calcular o C índice K, então você vai pegar o IK e multiplicar pelo UJK. Isso vai dar o C índice K.
que é o késimo cara aqui. Por exemplo, se eu quiser calcular o C1 é quando o K é 1, né? Tá certo? Então, eu vou pegar o U e 1, vou pegar o cara que está na linha I, coluna 1 da matriz U, e vou multiplicar pelo UJK. Só que o K eu quero que seja 1, eu quero ser 1. Então, eu vou pegar o U e 1, e o K é 1, e multiplicar pelo UJ1. Ou seja, eu vou multiplicar o elemento que está na linha I, coluna 1 dessa matriz, pelo elemento que está na linha J, coluna 1 dessa matriz aqui também. Tá certo? Isso é uma receita explícita para se achar esses coeficientes. Tudo bem, pessoal? Então, é um teorema belíssimo. Eu mostro aqui como encontrar o número de caminhos de comprimento L, ligando o vértice I ao vértice J, em função dos autovalores da matriz de adjacência, a matriz AG. Tranquilo? Outra coisa é a ideia de caminho fechado. Um caminho fechado é natural você pensar nessa ideia. É um caminho que sai de um vértice e volta para o próprio vértice. Um caminho fechado partindo do vértice 1 é um caminho que sai do vértice 1 e depois regressa no final ao vértice 1. Tá certo? O número de caminhos fechados em G de comprimento L, começando em VI, é dado pelo elemento que está na linha I, coluna I, da matriz AG elevada a L. É um caso particular, né, pessoal? Como é que eu acho o número de caminhos de comprimento L ligando os vértices VI e VJ? Eu vou na matriz AG elevado a L, matriz AG é a matriz de adjacência, e olho o elemento que está na linha I, coluna J. Se eu quiser o número de caminhos de comprimento L que começam em VI e terminam em VI, eu vou na matriz AG elevado a L e olho o elemento que está na posição II. É a linha I, coluna I. É o caso particular em que o J é igual a I. Tá certo? Isso é o número de caminhos fechados. O número total de caminhos fechados, dentro do grafo, eu vou representar assim, pessoal, FGL. FGL é o número total de caminhos fechados de comprimento L. Ou seja, você vai contar os caminhos fechados de comprimento L que partem do vértice 1, você vai contar os caminhos de comprimento L que partem do vértice 2, fechado, né? E para todos os vértices, até para o último vértice, que é o vértice N. Certo? Quantidade de caminhos fechados que partem do vértice 1 e que tem comprimento L. É o elemento que está na linha 1, coluna 1, da matriz AG elevada a L. Quantidade de caminhos fechados de comprimento L que saem do vértice 2. Você vai na matriz AG elevada a L e olha o elemento que está na linha 2, coluna 2. E assim por diante. Quantidade de caminhos fechados que partem do vértice N, que tem comprimento L. Você olha o elemento na matriz AG elevada a L, o elemento que está na posição linha N, coluna N. Ou seja, se eu quiser saber o número total de caminhos fechados, eu vou somar, pessoal, esses caras aqui, ó. Né? O elemento que está na matriz AG elevada a L e I, onde I varia de 1 a N. Mas isso é o que, hein, pessoal, da matriz AG elevada a L? É o traço. Lembra do traço da matriz? O traço da matriz, ele é exatamente a soma dos elementos da diagonal principal. E nós vimos na aula anterior que tinha uma outra maneira de enxergar o traço, né, pessoal? Como é que era? Por definição, isso é a soma dos autovalores. Então, você pode olhar a matriz AG, que é a matriz de adjacência do grafo, extrair os autovalores, tá certo? Só que aqui não é a matriz AG, aqui é a matriz AG elevada a L. Os autovalores dessa matriz serão os autovalores de AG, todos eles elevados a L, né? O que revela que o número total, pessoal, de caminhos fechados no grafo vai ser o alto valor lambda 1 elevado a L,
mais etc, etc, o alto valor lambda n elevado a L, que é exatamente, se você observar, o traço da matriz AG elevado a L. Tá certo, gente? Vocês compreenderam? Vou olhar aqui para vocês. Tirar um pouquinho aqui esse partilhado aqui. E agora nós vamos fazer um exemplo para fixar essas ideias da aula passada, antes de prosseguirmos com o problema novo da aula de hoje, que tem a ver com uma aplicação do produto interno na geometria. Alguma pergunta sobre esses resultados que eu falei? Não? Tudo bem. Vocês estão dizendo que não, e eu estou acreditando. Gente, eu vou partilhar com vocês agora um exercício, tá? É um exercício extra. Esse exercício não estava nas listas da semana passada. Eu bolei aqui para a aula de hoje. E eu vou usar um recurso computacional para nos auxiliar a fazer as contas, que essa, inclusive, eu disse que é a intenção, né, pessoal? Quando você trabalha com álgebra linear aplicada, em geral, as contas elas ficam gigantescas. Aqui são apenas meros exemplos, né? Mas na prática, de verdade, se você usa a álgebra linear para fazer algum tipo de modelagem em problemas da vida real, problemas de engenharia, por exemplo, em física, né? Em geral, dão cálculos imensos. Então, você tem que ter alguma ferramenta computacional para lhe auxiliar, né? Tá bom? É isso que nós vamos fazer aqui. Deixa eu só abrir aqui o arquivo, não sei se está aberto aqui. Deixa eu ver o arquivo de hoje, já está aberto. Pronto. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Deixa eu fechar aqui, compartilhar aqui com vocês o arquivo de hoje. Ó, apenas para fixar essas ideias do final da aula passada, são ideias que nós já tínhamos tratado, vocês fizeram lista na semana passada com essas ideias, tanto em sala quanto a lista de casa, que é para entregar agora, essa semana, né? Mas eu vou fazer aqui mais uma para reforçar as ideias. Então, está aparecendo aí para vocês, né, pessoal? A lista extra, exercício extra, referente à aula 10, que é a aula passada ainda. Vamos dar uma lida, deixa eu dar uma aumentada aqui. Acho que fica melhor de ver. Mais uma vez, eu coloquei aqui um grafo pequeno, com apenas 5 vértices, porque a minha intenção aqui não é fazer as contas. Tanto é que eu vou usar um software para fazer as contas. Vocês vão ver, eu vou fazer já já. A minha intenção aqui é que você compreenda as ideias. Aí, se for um grafo maior, você vai simplesmente adaptar. Vai ter mais trabalho, só que no duro, o trabalho não é seu. O trabalho vai ser da máquina, que vai fazer a conta. Não é? Então, vamos ler aqui comigo para ver o que é que diz aqui a questão. Deixa eu ver aqui. O exemplo é o seguinte. Aí eu estou com um monte de coisas abertas aqui, como sempre, eu vou fechar para não atrapalhar. Pronto. Considere o grafo G a seguir. Esse grafo, pessoal, ele é um grafo que tem 5 vértices, V1, V2, V3, V4 e V5. Dado que a sua matriz de adjacência como vocês já sabem como construir a matriz, eu poderia pedir aqui, se fosse uma questão para vocês fazerem, né? Eu poderia não ter dado a matriz. Poderia pedir, letra A, construa a matriz de adjacência do grafo, como eu fiz nas questões das listas da semana passada, né? Mas aqui, como vocês já conhecem, eu já dei o grafo, eu só conferi aqui. Ó. Essa aqui é a matriz de adjacência do grafo, a matriz AG. A é de adjacência e G é de grafo, né? Como é que é essa matriz? Primeira coisa, essa matriz ela tem ordem igual ao número de vértices do grafo. O grafo tem 5 vértices, portanto, ela é 5 por 5. Ela tem 5 linhas e 5 colunas. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, os elementos dessa matriz, os A e J, eles significam a quantidade de arestas, ou elos, que chamam, que ligam o vértice I ao vértice J. Por exemplo, eu olho para o vértice 1. Olhando para o vértice 1, eu não vejo nenhuma aresta ligando o vértice 1 com ele próprio. É o que nós chamamos de looping, né? Às vezes tem grafos que tem loopings.
São arestas que saem do vértice e que regressam para o mesmo vértice. Geralmente se coloca uma curvinha em torno do vértice. Então, o A1 é zero. O A1 é a quantidade de arestas. O A1 é o primeiro elemento aqui da matriz, né? Aqui onde está o mouse. O A1 é a quantidade de arestas que saem do vértice 1 e que ligam o vértice 1 com o vértice 1. Nenhuma. Já o A12, ele é 1 aqui nessa matriz, ó. O A12 ele é 1. Por que ele é 1? Porque quando você olha para o vértice 1 e olha para o vértice 2, existe uma aresta. O A12 é a quantidade de arestas que ligam os vértices 1 e 2. E assim por diante, tá, pessoal? Terceira coisa importante, a primeira é que a matriz é 5 por 5, porque são 5 vértices. Segundo é que o A e J é a quantidade de arestas que ligam o vértice I ao vértice J. E a terceira coisa importante é que essa matriz ela é simétrica. Sendo simétrica, ela é diagonalizável. Ela se fatora como PD, P inversa. A D é a matriz diagonal, que tem na diagonal os autovalores. A P é a matriz que tem os autovetores como coluna. Como a matriz A ela é simétrica, pessoal, a matriz P ela é ortogonal, tá? Ou seja, a inversa dela é a transposta dela. Tudo bem? Então, aqui, apenas para nós treinarmos. Quantos caminhos de comprimento 10 conectam os vértices VI e... Desculpa, conectam os vértices V1 e V2? Eu tenho aqui o vértice V1, eu tenho aqui o vértice V2, eu quero saber quantos caminhos de comprimento 10 conectam V1 e V2, ou seja, eu quero sair de V1, passar por 10 arestas e chegar em V2. Obviamente, eu posso repetir arestas, tá certo? Tudo bem? Então, o que é que você faz? Você vai calcular a potência 10 dessa matriz e olhar o elemento que está na linha 1, coluna 2. Você vai olhar o A12 nessa matriz, tá certo? Bem, se fosse fazer na mão, eu iria pegar essa matriz e eu iria diagonalizá-la e calcular a potência 10 dela, significaria colocar o expoente 10 nos autovalores, tá bom? Teoricamente seria isso, teria a matriz P, formada pelos autovetores, a matriz D com a diagonal de autovalores e a inversa da P, que no caso seria a transposta da P, porque a P é ortogonal, nesse caso que a matriz original é simétrica. Mas, se você tiver em mãos um software para fazer essa conta, então você pode pedir ajuda ao software para fazer. Deixa eu só anotar aqui essa matriz, bem rapidinho aqui. A primeira linha é 0, que eu vou transportar ela lá para o software para a gente fazer as contas, vou mostrar a vocês. Eu vou fazer no Python, tá certo? Eu fiz um pequeno código, vocês devem conhecer, inclusive, mais que eu, não é? O Python devem trabalhar muito melhor do que eu, inclusive. Vocês já vi aí, andei olhando as disciplinas que vocês fizeram, né? Tem muita coisa de programação, que é uma coisa extremamente importante hoje. Estou só anotando aqui a matriz que eu vou levar lá para o Python. Deixa eu só conferir. A primeira linha é 02100, a segunda linha é 10110, a terceira linha é 11010, a quarta linha é 01101 e a última é 00010. Pronto. Gente, eu vou tirar aqui o compartilhamento e vou mostrar para vocês aqui um pequeno algoritmo que eu fiz. Deixa eu colocar aqui para vocês, ver se vai dar certo aqui. Eu estou com ele aberto. Deixa eu fechar aqui. Tem 1000 coisas aqui abertas aqui. Deixa eu fechar para não nos atrapalhar aqui. Fechar isso aqui, isso aqui. Fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Pronto, vou tentar compartilhar aqui a minha tela com vocês, ver se vai dar certo aqui. Cadê aqui, meu Deus? Parar essa aqui, vou compartilhar outra coisa. Janela. Vamos compartilhar aqui a tela inteira.
Vocês vão começar a ver a minha tela inteira aí, tá certo, pessoal? Eu vou colocar aqui a tela onde eu coloquei o programa. Eu fiz aqui no... Não é que eu fiz. Eu coloquei aqui para rodar. Vocês estão vendo a tela do programinha Python ou não? Sim. Então, aqui é um pequeno programa, eu posso compartilhar com vocês. Eu vou fazer isso logo. Deixa eu só pegar até aqui o... Pegar aqui o endereço. Pronto. Depois eu compartilho no chat com vocês. Esse primeiro programinha aqui é um programa que calcula a potência da matriz. O A é a matriz. Deixa eu ver se aumenta um pouquinho aqui para ver. Pronto. O A é a matriz e o N é o expoente que eu vou colocar. Eu não vou discutir o programa, tá certo, pessoal? O programa, eu acredito que vocês sabem fazer melhor do que eu. É um programa básico, né? Qualquer pessoa com conhecimento básico de programação vai conseguir. E aqui eu tinha colocado uma matriz qualquer só para ver se estava funcionando. Agora eu vou colocar a matriz que eu quero, tá certo, gente? E a matriz que eu quero é essa matriz de adjacência. Eu vou trocar aqui as entradas da matriz. Então é 0,11,00. Opa, esqueci da vírgula. Vou tirar aqui. Essa é a primeira linha da nossa matriz de adjacência, tá certo? A segunda linha é 1, 0, 1, 1, 0. Apagar aqui os demais. Aqui eu tinha colocado só uma matriz aleatória para fazer um teste. Agora é 1, 1, 0, 1, 0. Apagar aqui. A próxima linha, a penúltima já é 0, 1, 1 de novo, 0, 1. Apagar aqui. E a última linha são 3 zeros e 10. 0, 0, 0, 1, 0. E aqui terminou. Certo, pessoal? Aí eu quero a potência 10 da matriz, né? Porque a pergunta era quantos caminhos de tamanho 10 ligam o vértice 1 ao vértice 2. Deixa eu só conferir aqui, a pergunta era essa. Quantos caminhos de comprimento 10 conectam os vértices V1 e V2? Então, eu venho aqui na minha matriz, tá? Coloquei aqui a matriz de adjacência do grafo. Para cada grafo, você vai colocar aqui a matriz. Você pode mexer aqui no programa. Aqui eu fiz 5 por 5 a matriz, né? Que era o gráfico que eu tinha. Eu vou mandar rodar aqui, ó. Quando eu rodo aqui, tá aqui, pessoal, ó. Aqui é a matriz A elevado a 10. Aqui, essa parte aqui que eu estou marcando de azul. Aí eu vou olhar na matriz A elevado a 10 o elemento de acordo com a posição que eu quero. Eu quero saber quantos caminhos de tamanho 10 ligam o vértice 1 ao vértice 2. Então, nessa matriz, eu vou procurar o elemento A12, porque não é do vértice 1 para o vértice 2. O A12, pessoal, vale 3.557. Então, naquele grafo, existem 3.557 caminhos de tamanho 10 ligando os vértices 1 e 2, que é uma coisa desumana, né, de se fazer na mão, não tem como. Nem que não tenha como, o cara vai passar 20 anos fazendo. Tá certo? Então, a ideia é essa, é utilizar os recursos computacionais disponíveis, que são muitos hoje em dia e são simples, né? Essa linguagem aqui, o Python, eu de longe não sou nada de programador, meu conhecimento de programação é básico, tá certo? Mas a gente consegue fazer aqui um programinha para fazer isso com bastante facilidade. São poucas, aqui porque está bem explicadinho, mas com poucas linhas de código você consegue. Tá certo? Então, essa seria a resposta da primeira pergunta. Tudo bem? Aí ele pergunta agora, quantos caminhos fechados de comprimento 10 saem de V1? Eu quero os caminhos que saem de V1 fechados, é porque retornam a V1.
Comprimento 10 significa que são caminhos que atravessam 10 arestas, tá certo, pessoal? Essas arestas, elas podem ser repetidas, logicamente. Então, o que é que vai acontecer? Se você for lá no programinha, a matriz é a mesma. E como ele pediu de tamanho 10 novamente, então é a matriz potência 10. Eu peguei a matriz de adjacência, potência 10, e ele quer saber quantos caminhos fechados de comprimento 1, né, ligam esses dois vértices, ou ligam o vértice 1 a ele mesmo. Então você procura o A1. Ó. O A1 nessa matriz é 2.790. Então, existem 2.790 caminhos fechados partindo do vértice 1. Tudo bem? Estão entendendo? Não. O que mais, pessoal? Essa aqui eu vou deixar por último, a C. Eu vou responder logo em seguida, mas vamos ver agora a pergunta D logo. Qual o número total de caminhos fechados de comprimento 8 presentes em G? G é o grafo. Nesse grafo, quantos caminhos fechados de comprimento 8 existem? O que é que eu vou fazer? Eu tenho a matriz de adjacência, eu vou calcular a matriz potência 8, substituir o N aqui por 8. Estão vendo, né, pessoal? Aqui, ó, substituir o N por 8 e vou rodar. Quando eu rodo, eu obtive aqui a matriz A8. Perceba que a matriz mudou, né? Aqui. Aí ele quer saber o número de caminhos fechados de comprimento 8. Então, os caminhos fechados são aqueles caminhos que saem de 1, saem do vértice 1 e voltam para o vértice 1, percorrendo 8 arestas. Ou se não, saem do vértice 2, voltam para o 2, percorrendo 8 arestas. E assim por diante. Aonde é que eu encontro esses números? Esses números, não sei se vocês concordam comigo, eles vão ser os números que vão estar onde, pessoal? Na diagonal principal da matriz, né? 410 é o número de caminhos fechados de comprimento 8 que saem do vértice 1 e voltam para o vértice 1. 698 do vértice 2, 698 do vértice 3, 573 do vértice 4 e 89 do vértice 5. Então, se você quer o número total de caminhos fechados presentes no gráfico, é fazer o traço dessa matriz, certo? Seria simplesmente somar os elementos da diagonal dessa matriz. Concordam comigo? Tudo bem, pessoal? Sim. Por fim, temos mais uma pergunta, que é essa aqui, ó. Pergunta é essa aqui. Sendo lambda, é a pergunta C, sendo lambda 1, lambda 1, lambda 2, lambda 3, lambda 4, lambda 5, os autovalores da matriz AG, exiba o número de caminhos de comprimento 3 que ligam os vértices V2 e V4. Isto é, essa simbologia aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho. Essa simbologia aqui, pessoal, N3, V2, V4, N é o N de número. 3 é porque eu quero caminho de tamanho 3. V2 e V4 é porque vão sair de V2 e chegar em V4. Eu quero expressar o número de caminhos de tamanho 3 que saem de V2 e chegam em V4 como uma combinação linear de potências cúbicas dos autovalores. Ou seja, eu quero encontrar constantes C1, C2, C5, tais que aquele número ele é exatamente essa combinação linear de potências 3 dos autovalores. Não sei se ficou clara a pergunta. Se não fosse assim, do jeito que eu perguntei, se eu quisesse apenas... Esqueça um pouco a pergunta. Faz de conta que eu não fiz essa pergunta. Se eu perguntasse só assim, qual é o número de caminhos de comprimento 3 que ligam V2 a V4? O que é que nós iríamos fazer? Elevar a matriz à terceira e olhar na posição 3, 4. Exatamente, Almir. Eu ia calcular aqui, ó, no meu programa, o n igual a 3, é o expoente, a matriz A3, e nessa matriz A3, como é ligar os elementos 2 e 4, eu ia olhar o elemento que está na linha 2 e na coluna 4. Então, eu ia lá na matriz, ó, o cara que está na linha 2 e na coluna 4 é o 6, não é? Então, existem 6 caminhos
de tamanho 3 ligando os vértices V2 e V4. Seria isso, é 6. Mas eu não quero isso. Isso aí eu sei que vocês já sabem fazer. O que eu quero agora é outra coisa. Eu quero agora expressar esse número de caminhos, que eu sei que é 6, porque eu já fiz ali, como uma combinação linear dos autovalores. Aí aqui é a hora de usar aquele outro teorema que eu mostrei há poucos minutos para trás. Gente, o número de caminhos de tamanho 3 ligando os vértices V2 e V4 é uma combinação linear das potências cúbicas. Por que cúbicas, professor? Porque caminho de tamanho 3. Se fossem caminhos de tamanho 8, seriam potências 8 dos autovalores. Então, eu quero que você encontre constantes C1, C2, etc., C5, e os autovalores lambda1 até lambda5, de tal maneira que você tenha uma fórmula que me dê esse número em função dos autovalores. Esse número de caminhos de tamanho 3 que ligam os vértices V2 e V4 é uma combinação linear de potências 3 dos autovalores. Vocês compreenderam a informação? Eu vou fazer agora, mas antes de fazer, vocês compreenderam o que é que está sendo pedido? É achar os autovalores e achar essas constantes, tá certo, pessoal? Para achar os autovalores e essas constantes, o que é que eu tenho que fazer? Primeiro, para achar os autovalores, se fosse na mão, você ia calcular o polinômio característico, que é o determinante de xa menos i, igualar a zero, e achar as raízes desse polinômio. Maneira padrão de se fazer à mão. Quando se coloca, por exemplo, numa prova que não tem o recurso computacional disponível, aí se coloca um grafo pequeno, uma matriz pequena, para você poder fazer. Se o professor está interessado apenas em testar o seu conhecimento da teoria, ele coloca uma matriz pequena. Tá certo? Mas aqui é o contrário. Aqui eu já estou supondo que você conhece a teoria e quero que você aprenda a aplicá-la em situações, digamos assim, mais próximas da realidade. Então você tem que achar os autovalores e tem que achar essas constantes. Os autovalores são as raízes do polinômio característico, tudo bem. Ou se não, você pode fazer um programinha. Aqui no Python, pessoal, tem uma biblioteca que faz isso, certo? Tem aqui um programinha, que eu fiz aqui também, em poucas linhas, que é um programinha que permite achar os autovalores e os autovetores também. Eu vou precisar dos autovetores. Não sei se vocês lembram, mas para achar as constantes C, é preciso ter os autovetores. Então, o que é que eu fiz, pessoal? Eu fiz aqui um programinha, que já é outro, tá? Aquele programinha da potência ficou aqui em cima. Então, nós temos aqui um outro programinha, também na linguagem Python, que calcula os autovalores e os autovetores de uma matriz. Como era de ordem 5, eu ter aqui de ordem 5, você pode mexer aqui na ordem tranquilamente, tá? Então, aqui eu pegaria a matriz, vamos ver se ele copia e cola aqui, acho que sim, né? Não sei se ele pega daqui. Eu vou pegar essa matriz aqui, que é a matriz de adjacência. Para a gente não ter que digitá-la novamente, né? Ela aqui. Pronto. E vou pedir os autovalores e os autovetores dela, que é só rodar o programa aqui. Ver se eu não cometi aqui nenhum erro. Não. Pronto. Achei aqui, ó, achei aqui os autovalores, né? Os autovalores são esses números aqui. Esse número, esse, são 5, né? Esse, que ela tem ordem 5, esse. Então aqui, pessoal, é o lambda 1, aqui é o lambda 2, aqui é o lambda 3, aqui é o lambda 4 e aqui é o lambda 5. Tá bom? E aqui são os autovetores, que são as colunas da matriz, tá, pessoal? Então, esse primeiro camarada aqui é a primeira coluna da matriz. Esse segundo camarada aqui é a segunda coluna. Esse terceiro aqui é a terceira coluna e assim por diante. Esses caras, está até o nome aqui, colunas da matriz. Então, os autovalores você achou. São esses números aqui feiosos. Mas, como eu disse na aula passada, quando você parte para a prática, pessoal, os números, eles não são... Me dê aqui só um minutinho aqui, gente. Bem rápido. Bem rapidinho. Só um segundinho, pessoal. Peraí. Só um minutinho. Só um minutinho.
Desculpa, pessoal, era com uma ligação que eu tinha que atender bem rápido. Mas já foi. Então, nós temos os autovalores. Como eu estava dizendo, quando você vai tratar de problemas práticos, esqueça os números bonitinhos, 5, 3, 4, não. Os números eles não vêm escolhidos assim, é de acordo com a natureza do problema. Você vai fazer um problema prático de engenharia, por exemplo, é calcular, sei lá, a corrente elétrica num ponto num circuito, ou se não, num problema de engenharia civil, você vai calcular a força de tração numa viga. Esses valores, eles não são aqueles valores que a gente encontra nos livros, não. Esses valores são quebrados, então é natural, certo, pessoal, nas aplicações. Então, os lambdas nós temos aqui, sem problema, ó. Estão aqui os lambdas, né? E nós temos aqui, pessoal, os autovetores, as colunas, né? Da matriz. Essa aqui é como se fosse aquela matriz U, lembra? Aqui são as colunas. Então, se você tem os lambdas e você tem as colunas da matriz U, essa aqui é a matriz U, aquele slide que eu tinha mostrado, o que é que você faz? Você pode achar os 6. Por exemplo, como é que eu acho o... Vou voltar aqui. Como é que eu acho o C1? O lambda 1 você já tem. É esse número bem feio que está aqui, ó. Menos 1.775.712.86. Esse aqui é o lambda 1. Então, para montar essa fórmula, você vai precisar do C1. Para achar o C1, deixa eu mostrar para vocês aqui. Deixa eu ver aqui, eu fechei aula 10. Fechei. Bem rapidinho aqui, pessoal. Deixa eu abrir aqui de novo os slides da aula 10. Lembra que tinha uma fórmula para calcular os 6J, né? Ó, pessoal, tá aqui. Eu quero calcular o C1. Vocês estão vendo aqui marcado de amarelo CK? Tá aparecendo para vocês CK? Sim. Pronto. Então, se eu quiser calcular o C1, quem é que vai ser o C1? Eu vou pegar, o K é 1, então eu vou pegar o elemento, eu vou pegar o... Sim, só que tem um detalhe. Só ver aqui uma coisa na questão. Peraí, só uma coisa aqui na questão. Na questão, o I é 2, o J é 4, né? Porque eu quero do vértice 2 ao vértice 4. Então, é I igual a 2, J igual a 4, tá? O I é 2, o J é 4. Então, você vai lá para calcular o C1 aqui, ó. Então, vai ser I1... Não, o C1 vai ser o I é 2, então vai ficar C1 vai ser U2, 1. Você vai naquela matriz U, que é a matriz que tem como colunas os autovetores, e vai pegar nessa matriz o elemento U2, 1. 2, 1 por quê? Porque o I é 2 e o K é 1. Eu não estou querendo calcular o C1. E vai multiplicar pelo U J, o J é 4 e o K é 1. Então, você vai multiplicar pelo U, 4, 1. Na matriz que tem os autovetores como coluna, você vai multiplicar o elemento que está na posição 2, 1 com o elemento que está na posição 4, 1. O produto desses dois elementos vai me dar o C1. E assim eu vou fazer os outros. Se eu quiser o C2, o K é 2. Então, eu vou multiplicar o U, 2, 2, porque lembre-se que o I é 2. E agora o K é 2. Então, vou multiplicar o I 2, 2 pelo U 4, 2. Porque o J é 4 e o K é 2. E assim por diante. Tá certo? Como eu tenho esses caras, por que eu tenho esses caras? Porque eles vão aparecer nas colunas. São esses números bem feios aqui. Ó. Tá certo, pessoal? De propósito aqui, uns números bem feios, mas é isso que acontece na prática. Tá bom? Não sei se deu para compreender a ideia. Logicamente, nós não vamos fazer essas contas agora, mas talvez nem seja interessante nem que vocês façam essas contas, mas que vocês compreendam que contas deveriam ser feitas. Se for necessário alguma vez na vida fazer, você sabe o que fazer. Os lambdas são os autovalores, o programa já dá, direto. Né? Os 6, eles são obtidos a partir da matriz U, que é a matriz que tem como colunas os autovetores. Tudo bem?
Deixa eu tirar aqui o compartilhamento geral. Está compartilhada a minha tela inteira, né? Parar a apresentação. Vou aparecer aqui para vocês. Vou perguntar se vocês entenderam. Entenderam, pessoal, esse exemplo? Antes que eu esqueça, eu vou compartilhar o código Python aqui com vocês. Está aqui no chat. Quem quiser... Opa! Tinha copiado e colado a matriz, né? Eu vou copiar aqui o código Python com vocês. Cadê? Compartilhar. Concluído. Copiar link. Aqui. Pronto, vou copiar aqui. Deixa eu ver aqui o que é que escreveram no Python, no Python não, no chat aqui na minha... Vamos ver aqui as perguntas que foram feitas que eu não respondi, né? Vamos lá. Primeira pergunta, se continuamos com grafos, a resposta era sim, né? Professor, no caso da primeira prova, a prova vale 3 e a prova vale 3,5 de 10, né? Não, a gente corrige valendo 10 e bota um peso 70%, certo? Corrige as listas valendo 10, tira a média das listas, e isso valendo 10, certo? E depois bota um peso 30% nas listas. E a prova valendo 10 e um peso 70%. Foi assim que a média foi calculada. Mas, no geral, a ideia... desculpa, pode falar. Pode falar, Almir. Mas, no geral, a ideia é que, por exemplo, as listas valem 30% e as duas provas valem 70%. Aí, como são duas provas, cada prova vale 35%. Sim, sim, nesse sentido, sim, agora está certo. Mas a média é calculada assim, 70 e 30. Os prazos vão ser menores, nós não já dissemos que não, é apenas uma regulagem no horário, para entregar mais cedo. A Almi colocou aqui, no geral, só vou ter que me organizar quanto às listas, porque sempre fazia os rascunhos durante a semana. Pessoal, tem que dar uma... Eu sei que é difícil, eu também faço 1000 outras atividades, é difícil para todos nós, a gente tem que se organizar. Não, aqui na mão não, né? É sempre na calculadora. Gustavo escreveu aqui, desse jeito, esses 3 módulos de programação seriam inúteis. Professor, na prova vamos ter grafos com 3 vértices, né? Inverter a matriz 3x3 é um castigo terrível. Não, a gente vai... No caso, inverter uma matriz maior fazer do as que 3x3. questões para não dar trabalho, tá certo? Tá certo. No caso, seria inverter uma matriz... Não, lógico, a gente não vai... Até porque, pessoal, nesse nível que nós estamos abordando o assunto, vocês já estão, né? Vocês já passaram nos cursos iniciais. Aqui nós não estamos mais testando se você sabe ou não inverter uma matriz. A gente acredita que sabe, tá? Então, a gente vai criar questões que não produzam contas desumanas, tá certo? Podem ficar tranquilos. Ok, pessoal? Então é isso. Eu vou fazer o seguinte com vocês. Isso fecha a nossa metade da aula de hoje. Eu vou disponibilizar agora para vocês um material novo, tá certo? Que é o material da segunda parte da aula de hoje. Junto com esse material, eu vou distribuir uma lista que tem apenas 3 questões, e 2 estão muito bem relacionadas ao texto. Eu vou deixar vocês lendo um pouquinho esse texto, vou dar aquele tempinho que eu dou sempre, mas não é para tentar, se quiser tentar fazer a lista, pode tentar, mas só que a lista vai depender do conhecimento. Eu queria que vocês lessem o texto. E daqui a uns 40, 50 minutos eu vou entrar de volta, depois que vocês lerem o texto, para explicar o texto para vocês, tirar dúvidas. Tá certo? Eu vou explicar, vai ser uma aula. Tá bom? E aí vai sobrar um tempinho, é curto, é muito curto o conteúdo. E vai sobrar um tempinho para a gente fazer exatamente por volta de 17 horas, como de costume. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês, pessoal, bem rapidinho aqui. Deixei aqui aberto o NES. Deixa eu ver aqui. É aula 11, tá? Hoje já é aula 11.
Deixa eu colocar aqui. Eu vou colocar 2 arquivos. Um arquivo são os slides, que é o que eu vou pedir para vocês darem uma olhada nesse intervalozinho que eu vou dar na aula agora. Aula 11. E outro arquivo é uma lista de 3 exercícios que estão completamente dentro da aula, dentro do conteúdo da aula. Deixa eu colocar aqui no Google Sala de Aula, atividades. Vamos colocar assim, criar, material. Vou colocar assim, aula slides, aula 11, slides. Distâncias ímpares. O nome da aula é distâncias ímpares, vocês vão entender por quê. Um problema muito bonito. Simples e bonito. Deixa eu colocar aqui para vocês. Deixa eu ver aqui. Aula 11. Pronto. Esse eu já postei. São os slides. São os slides que eu quero que vocês olhem, tá, pessoal? Nesse tempinho. Vou aproveitar e vou postar aqui também uma lista. Material. Lista 18. Lista de sala. Exercícios de sala. Aula 11. Vou pegar aqui rapidamente. Aula de número... Lista 18. Pronto, pessoal. Postei a lista e os slides, tá certo? Depois eu organizo direitinho. Tá solto aí, mas dá para vocês pegar. Depois eu ponho dentro de uma pastinha com o nome Aula 11. Já eu faço isso. Mas já dá para vocês. Só me confirmem se estão tendo acesso ao material. Dá para acessar aí, pessoal? Dá sim. Dá, né? Beleza. Então vamos dar aquele break que a gente dá sempre na aula. Daqui a um tempinho a gente volta para explicar esse problema, que é o problema das distâncias ímpares, um problema de geometria que tem a ver com posto, com produto interno, é bem legal. E também discutir... Eu vou compartilhar os slides aí da segunda parte da aula com vocês. Deixa eu só... Eu estava no link errado. Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui rapidinho. Então nós vamos estudar agora um outro probleminha, um probleminha interessante. Não sei se vocês, nesse intervalozinho que nós demos aí, não sei se vocês todos conseguiram dar uma olhada. É um probleminha de geometria. Aula 11. Vou compartilhar aqui com vocês a tela. Vou abrir aqui. Janela. Compartilhar. Pronto, pessoal. Então eu vou dar uma geral, tá certo? No problema, e durante a explicação, aí vocês podem perguntar, podem interromper como sempre, tá certo? Então, vamos lá, deixa eu colocar aqui para eu ir passando. Então, aula 11, né? O produto interno e os 4 pontos com distâncias ímpares. Esse é um probleminha que está na nossa referência principal, que é um dos livros de álgebra linear que nós estamos seguindo mais ou menos o roteiro deles, que é o primeiro livro da nossa referência, que está no final no final dos slides aí, tem umas referências, é a primeira referência. No final eu destaco qual é.
Esse probleminha foi retirado de lá, é um probleminha muito interessante. Lá no livro original, ele está proposto de maneira muito resumida, tá? Aqui eu tentei colocar explicações extras para que a coisa ficasse mais acessível. Então, é um teorema que ele diz assim, ó, não existem 4 pontos do plano tal que a distância entre cada par seja um número inteiro ímpar. Ele está dizendo que no plano cartesiano, o plano que ele se refere aqui é o plano cartesiano, né? No plano cartesiano, você não consegue 4 pontos, tal que a distância entre cada par deles seja um número ímpar. Você não consegue. Existem infinitos pontos, mas não adianta você pegar, tá certo? Pontos em que há 4 pontos, de tal maneira que a distância entre cada par deles vai dar ímpar. Então, a demonstração desse fato, ela é por contradição, é por redução ao absurdo. Nós vamos supor que é possível a existência desses pontos e vamos tentar chegar a uma contradição. O surpreendente é o caminho que vai ser trilhado, porque do jeito que o teorema está proposto, né, aparentemente assim, não tem nada a ver com as teorias de álgebra linear. Né? É um enunciado com como eu digo, um sabor totalmente de geometria. Fala de pontos e de distância entre pontos, mas o que é que isso tem a ver com as nossas teorias aqui de álgebra linear, nossas ferramentas, né, de álgebra linear? Então vamos lá, pessoal. Suponhamos por contradição que existam 4 pontos com todas as distâncias entre 2 deles sendo dadas por números ímpares, tá? Vamos imaginar, por absurdo, que existam esses 4 pontos. E aí vamos desenvolver algumas ideias e chegar numa contradição. Isso significa dizer que essa hipótese inicial, ela não pode ser verdadeira. Se você chegar numa contradição, seguindo passos coerentes, logicamente coerentes, então significa dizer que o erro está na suposição inicial. Mas vamos supor. Então, suponhamos por contradição que existam 4 pontos, com todas as distâncias entre 2 deles sendo dadas por números ímpares. Colocando um sistema de coordenadas em que um deles seja a origem, podemos assumir que um deles é o ponto zero. Imagina que você tem 4 pontos no plano, qualquer posição. Aí você vem com um sistema de coordenadas cartesianas, um eixo Y e um eixo X, e coloca a origem do sistema em cima de um dos pontos, tá certo? Aquele ponto aonde eu vou colocar a origem do sistema, eu vou representar esse ponto como sendo o ponto O de origem. Tudo bem, pessoal? Tá entendido, né, o que eu estou dizendo aqui? Seria mais ou menos isso aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui o desenho, mas é bem claro, mas eu vou mostrar de qualquer maneira aqui bem rapidinho. Deixa eu só interromper aqui para mostrar para vocês. Mostrar aqui qual é a situação aqui. Cadê aqui o compartilhamento aqui? Janela, aqui, ó. Mostrar aqui uma tela. Essa aqui é a tela conhecida de vocês, que é a tela do GeoGebra. Então você chega aqui e marca, vou tirar esses eixos, você marca aleatoriamente 4 pontos aqui, em qualquer posição, certo? Qualquer posição que você quiser aqui, você pega aqui do jeito que você quiser. Tranquilo? Escolhi aleatoriamente. Então, eu pego um desses pontos, qualquer um dos 4, e vou utilizar como a origem do sistema de coordenadas. Eu vou traçar aqui, pessoal, um eixo horizontal. Vou pegar o ponto D, por exemplo. Posso pegar qualquer um dos 4, tá? Então, vou pegar aqui um eixo horizontal, vai ser o eixo X, e vou pegar aqui, passando por aquele ponto escolhido, um eixo vertical, vai ser o eixo Y. Esse ponto, que era o ponto D, ele vai passar agora, deixa eu aumentar aqui o tamanho da fonte, ele vai passar agora a ter outro nome. Eu vou chamar esse ponto aqui, pessoal, de ponto O. Tá certo? Então, que era o ponto D, ele vai ser o ponto O, que é o ponto O de origem.
Os demais pontos, que eram o A, o B e o C, eu vou nomear da seguinte maneira. Eu vou voltar lá nos slides para nomear para vocês aqui da seguinte maneira. Ó, vamos voltar lá nos slides. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Pronto, voltei aqui nos slides. Tá aqui. Os slides voltando aí. Tá bom, pessoal? Então, eu escolho um dos pontos para ser a origem do sistema. Os outros três, os três restantes, eu vou chamar de pontos A, B e C. Tranquilo? Aí agora eu vou calcular todas as possíveis distâncias entre cada par de pontos. Não é, pessoal? Como eu tenho 4 pontos, o ponto O, A, B, C e D, eu vou pegar esses pontos de 2 em 2. Combinação de 4, 2 a 2 vai dar 6, né, pessoal? Concorda? Se eu pego esses pontos de 2 em 2, combinação de 4, 2 a 2 dá 6. Então, tem 6 possibilidades de distâncias, tá? E aqui estão as 6 possibilidades. Eu vou fazer a distância de A até a origem, só que a distância de A até a origem é o comprimento do vetor A. Você pode imaginar um vetor que liga a origem com o ponto A, certo? E o comprimento de A, ou a norma de A, nós vamos representar assim, por essas duas barrinhas. Certo, pessoal? Isso que está marcado aqui de amarelo é a distância de A, que é um dos pontos, até a origem. A distância de A à origem é a norma do vetor A. Da mesma maneira, eu vou fazer agora a distância de B até a origem. Isso vai dar a norma do vetor B. Da mesma maneira, eu vou fazer a norma do vetor C como sendo a distância de C à origem. Agora eu vou pegar a distância entre A e B. A distância entre A e B é a norma do vetor A menos B. É o comprimento do vetor A menos B. Um vetor que começa em A e termina em B. Ou o contrário, tanto faz. O tamanho é o mesmo. Aqui, pessoal, eu tenho a distância entre B e C, que é o tamanho do vetor que começa em B e termina em C, ou vice-versa. E aqui eu tenho, finalmente, a distância entre os pontos C e A. Percebam que são 6 distâncias, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, de fato, porque eu tenho 4 pontos, e eu vou fazer as distâncias tomados 2 a 2, combinação de 4, 2 a 2 é 6. Tranquilo, pessoal? Então, essas são as distâncias. Beleza? Bem, vamos imaginar que todos esses números são ímpares. Por quê? Porque eu estou imaginando que existem 4 pontos, com todas as distâncias entre 2 deles sendo ímpares. Então, eu estou imaginando que todas essas distâncias sejam números ímpares. Ok? Aqui eu coloquei só a notação, onde o x com 2 barrinhas é o comprimento do vetor x. Tranquilo, pessoal? Deixa eu olhar aqui para vocês. Está entendido até aí, não? Tudo bem? Vamos seguir, então. Então, qualquer coisa, pergunta. Aqui, observamos que se m é um inteiro ímpar, então m ao quadrado é congruente a 1 módulo 8. Isso aqui é uma observação. Eu vou justificar isso aqui embaixo. Mas essa observação ela vai ser crucial para a resolução do nosso problema, para a demonstração do nosso teorema. Eu estou dizendo o seguinte, se você pega um inteiro ímpar qualquer, o quadrado de m ele é congruente a 1 módulo 8. O que é que significa essa congruência? Esses 3 tracinhos quer dizer congruência, tá? Nós dizemos que x é congruente a y módulo k, isso significa dizer que k divide a diferença entre x e y. Vocês já conhecem, pessoal, essa notação de congruência? Sim, né? Sim, também o senhor deu no começo do módulo do... Foi verdade, no começo eu dei essa noção, é verdade. Primeira aula. Pois bem, então vamos seguir. Vamos provar isso? Vamos provar que se m é um inteiro ímpar. Eu parei a demonstração da questão. Comecei a fazer isso aqui, e agora eu parei para fazer uma observação que eu vou utilizar. Isso aqui é uma observação. Se m é um inteiro ímpar, então o quadrado de m é côngruo a 1 módulo 8. Como é que eu vou provar isso? De fato. Pessoal, se m é um inteiro ímpar,
Então, M, ou ele é da forma 4K mais 1, ou ele é da forma 4K mais 3. Por quê, professor? A ideia a ideia aqui foge um pouquinho tradicional, né? Qual é o tradicional? No momento em que ele diz que M é um inteiro ímpar, o natural aqui, o tradicional aqui, é você pensar que M é da forma 2K mais 1 ou 2K menos 1, onde K é inteiro. É o padrão, né, pessoal? Um inteiro ímpar é aquele que é múltiplo de 2 mais 1, ou ele é múltiplo de 2 menos 1. Só que nesse caso, apesar disso ser correto, isso não nos leva à conclusão que nós queremos. Nós queremos provar que se M é ímpar, M ao quadrado é congruo a 1 módulo 8. É isso que a gente quer provar. Se você imaginar que M é 2K mais 1 ou 2K menos 1, você não consegue provar isso diretamente. Então, eu tive uma outra ideia, que é o seguinte: se M é um inteiro ímpar, o M, pessoal, ou ele é da forma 4K mais 1, ou ele é da forma 4K mais 3. Por quê, professor? A ideia é o seguinte: como M é um número inteiro, se você pegar M e dividir por 4, quais são os possíveis restos, pessoal? Os restos da divisão por 4 são 0, 1, 2 ou 3. Não é? Se o resto for 0, então como é que o M vai ser múltiplo de 4? Se o resto da divisão de M por 4 for 0, o M é da forma 4K. E 4K não é ímpar, porque 4 é par. Certo? Se o resto for 1, nós vamos ter aqui o M como sendo 4 vezes 1 inteiro mais 1. Se o resto for 1 da divisão por 4. Esse número ele é ímpar. Ele é ímpar por quê? Porque 4K é par e 1 é ímpar, né? A soma de um par com um ímpar dá ímpar. Então, uma possibilidade para M é ser da forma 4K mais 1. Uma outra possibilidade, quando você divide M por 4, é que M deixe resto 2 na divisão por 4. Então, o M poderia ser 4K mais 2. Mas 4K mais 2 não serve para mim, neste caso, porque o 4K é par, o 2 seria par, a soma de pares daria par, o M seria par, mas eu quero que o M seja ímpar. Portanto, a única outra possibilidade é que o M seja da forma 4K mais 3, que é quando o M dividido por 4 deixa resto 3, o M da forma 4K mais 3 ele é ímpar. Então, no momento em que eu pego um inteiro ímpar, pessoal, ou ele é da forma 4K mais 1, ou ele é da forma 4K mais 3. Vocês entenderam essa argumentação? Professor, por que você não pegou o M como sendo 2K mais 1 ou 2K menos 1? Não seria certo, não? Seria certo, só que não ia, a partir daí, conseguir concluir o que eu quero, que é que o quadrado de M é congruo a 1 módulo 8. É por isso que eu peguei M na forma 4K mais 1 ou 4K mais 3, porque 4K mais 1 e 4K mais 3 são ímpares. Na divisão por 4, os restos são 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 ou 3. Você coloca o resto 0, o resto 2, isso dá par. Então, os restos que dá o M ímpar são 1 e 3. Tudo bem, pessoal? Aí agora eu vou elevar ao quadrado, para mostrar, eu quero mostrar essa congruência aqui. Só um minutinho aqui, pessoal, um segundinho, bem rapidinho aqui, bem rapidinho mesmo. Espera aí, só um pouquinho. Tá vendo? Vamos lá. Voltando, pessoal. Então, o que é que acontece? Vamos imaginar que o M é da forma 4K mais 1. Se eu elevar ao quadrado, se M é 4K mais 1 com K inteiro, quando eu elevo ao quadrado M, elevo ao quadrado 4K mais 1. Aqui eu desenvolvo o produto notável. O quadrado do primeiro vai ficar 16K2, 2 vezes o primeiro pelo segundo vai ficar 8K, e o 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui, pessoal, nessas duas primeiras parcelas, eu posso colocar o 8 em evidência. Pondo o 8 em evidência, vai ficar 8, 2K2 mais K, e esse 1 aqui ficou de fora. Só que como o K é inteiro, né? K é inteiro, esse resultado 2K2 mais K é inteiro, que eu chamei de S. Então, nesse caso, o M ao quadrado, ele é 8S mais 1. Isso revela que se você passar o 1 para o lado do M ao quadrado, então M ao quadrado menos 1 é 8S, ou seja, 8 divide M ao quadrado menos 1. Isso significa dizer que M ao quadrado menos 1
significa dizer que m ao quadrado é côngruo a 1 módulo 8. Então, no caso em que m é da forma 4k mais 1, m ao quadrado é côngruo a 1 módulo 8. A outra possibilidade, que nós já dissemos, é que o m fosse da forma 4k mais 3. Se o m fosse da forma 4k mais 3, então eu elevaria ao quadrado, ó, m ao quadrado seria 4k mais 3 ao quadrado, eu desenvolvo o produto notável, tá certo, pessoal? O quadrado do primeiro vai ficar 16k2, 2 vezes o primeiro pelo segundo, 24k, mais 9. Esse 9 eu posso quebrar como sendo 8 mais 1. Aí dá para colocar o 8 em evidência nas 3 primeiras parcelas, 16k2, 24k, 8 mais 1. Coloco o 8 em evidência. Dentro do parêntese, vamos ficar com 2k2 mais 3k mais 1 e tem aquele 1 do lado de fora. Só que como o k é inteiro, né, pessoal? Então, 2k2 mais 3k mais 1 é um inteiro que eu chamei de t. Então, m ao quadrado, que está aqui no começo, é igual a 8t mais 1. Passo 1 para o lado do m ao quadrado, então m ao quadrado menos 1 vai ser 8t. Ou seja, 8 divide m ao quadrado menos 1, isso é equivalente a dizer que m ao quadrado é côngruo a 1 módulo 8. Então, pessoal, toda vida que m for ímpar, é verdade que m ao quadrado é côngruo a 1 módulo 8, tá certo? Sempre que m for ímpar. Tudo bem? Posso seguir, pessoal? Tá tudo tranquilo até aí? Vamos adiante, então. Então, vamos ver o que acontece. Voltando agora, eu abri esse parêntese dentro da demonstração. Voltando para a demonstração, o que é que nós temos? Meus amiguinhos, esses 6 números aqui, eles são ímpares. Não é? Por que eles são ímpares? Porque eu estou assumindo que estou assumindo por contradição, que existem 4 pontos, ou seja, o ponto O, o ponto A, o ponto B e o ponto C, tal que a distância entre 2 quaisquer deles é ímpar. Então, esses 6 números são ímpares. Como esses 6 números são ímpares, pelo que eu acabei de demonstrar, certo? Como estamos considerando que todos eles são ímpares, segue que o quadrado de todos eles, o quadrado do primeiro, o quadrado do segundo, o quadrado de cada um deles é congruente a 1 módulo 8. Porque nós acabamos de provar que qualquer número inteiro que é ímpar, o quadrado dele é côngruo a 1 módulo 8. Então, esses números sendo todos ímpares, esses 6 números sendo ímpares, os seus quadrados são sempre congruentes a 1 módulo 8, pelo que nós acabamos de fazer. Tudo bem, pessoal, esse passo? Podemos seguir, então? Ver se alguém falou alguma coisa aqui no chat. Nada, né? Então, seguimos, viu? Se vocês não perguntam, eu vou seguir. Por outro lado, o que é que acontece? Gente, aí aqui onde vai começar a entrar a álgebra linear. Até esse momento, não fizemos nada de álgebra linear. Nada. Tá certo? Para não dizer que fizemos nada, fizemos o cálculo da norma de um vetor, o comprimento de um vetor, que é de geometria analítica, na verdade, não chega a ser nem álgebra linear. Aí agora vamos fazer um pouco de álgebra linear. Eu vou pegar, por exemplo, esse primeiro aqui, ó, que é o comprimento do vetor a menos b ao quadrado, tá, pessoal? Eu poderia pegar esse, ou esse, ou esse. Eu vou fazer só com o primeiro, mas o que eu fizer com o primeiro, eu posso repetir exatamente igual para esse e para esse, tá? Vamos pegar esse primeiro aqui. Na verdade, não é o primeiro, é o quarto, né? 1, 2, 3, 4. Vamos pegar esse quarto termo. Gente, aqui eu tenho a norma do vetor a menos b ao quadrado. Eu não sei se vocês recordam, mas nós fizemos essa revisão no início do nosso curso. A norma de um vetor ao quadrado é sempre igual ao produto interno do vetor por ele mesmo. Então, se você tem aqui o vetor a menos b e você tem a norma dele ao quadrado, a norma de um vetor ao quadrado é sempre o produto interno do próprio vetor, que no caso é a menos b, por ele mesmo. Tudo bem? E agora, o produto interno, nós vimos também na nossa revisão inicial que ele é bilinear. Existe uma linearidade, você pode distribuir o produto interno, e é o que nós vamos fazer.
Produto interno de A menos B por A menos B, você aplica a propriedade distributiva. Fica o produto interno de A por A, que está aqui, pessoal. Aí depois fica o produto interno de A por menos B, só que esse menos ele pode vir para fora do produto interno. Depois fica o produto interno de menos B por A, o menos fica aqui fora, então vai ficar o produto interno de BA. E, finalmente, esse menos com esse menos aqui vai dar mais o produto interno de B com B. Tudo bem? Então, da primeira linha para a segunda, eu apliquei simplesmente a distributividade. Aí, o que acontece? O produto interno de um vetor por ele mesmo é a norma do vetor ao quadrado. Tá certo, pessoal? Aqui eu tenho um produto interno de AB e aqui eu tenho um produto interno de BA. Uma outra propriedade do produto interno é que o produto interno ele é comutativo. Tanto faz o produto interno de A por B ou de B por A, é igual. Então, eu troquei esse produto interno de B por A pelo produto interno de A por B, porque é igual. Então, ficou menos duas vezes, né? Produto interno de AB menos o produto interno de AB também. Então, fica menos duas vezes. E aqui, pessoal, produto interno de B por B é a norma do vetor B ao quadrado. Tranquilo até aí? Tá certo essa passagem? Todo mundo acompanhou? Sim. Então vamos seguir. Não havendo perguntas, seguimos. Ou seja, aí aqui, gente, eu vou isolar esse cara. A norma de A menos B ao quadrado é igual a essa última linha, né? Igual, eu vou isolar no primeiro membro esse menos duas vezes o produto interno de A por B. Eu vou levar esse cara para o primeiro membro, ele vem com sinal positivo, e vou levar esse camarada que estava no primeiro membro, que é a norma de A menos B ao quadrado, para o segundo membro. Então, duas vezes o produto interno de A por B vai ser norma de A ao quadrado, que já existia, mais norma de B ao quadrado, que também já existia, e esse cara que estava aqui no primeiro membro, que era a norma de A menos B ao quadrado, passou para o segundo membro, só que passou com sinal negativo. Tá certo, pessoal? Tudo bem? Aí o que é que acontece? O que acontece é o seguinte, o que é que eu sei sobre a norma de A2? A norma de A2 eu sei que é congruente a 1 módulo 8. Não é isso? A norma de B2 eu sei que é congruente a 1 módulo 8 também. Todos eles. Essas normas ao quadrado são todas congruentes a 1 módulo 8. E esse cara aqui, pessoal, esse cara aqui é menos a norma de AB ao quadrado. Desculpa, é menos a norma de A menos B ao quadrado. A norma de A menos B ao quadrado, não é, também era congruente a 1 módulo 8. Só que aqui tem o sinal menos. Então aqui, ó, pessoal, esse aqui é congruente a 1, esse aqui é congruente a 1, aqui como tem o sinal menos, fica congruente a menos 1. É como se eliminasse esse 1 com esse menos 1 aqui. Então vai dar congruente a 1 módulo 8. Então esse camarada, que é duas vezes o produto interno de A por B, ele é congruente a 1 módulo 8. O mesmo eu poderia ter feito com o produto interno de AC se eu tivesse começado aqui com esse último. E o mesmo eu poderia fazer com duas vezes o produto interno de BC, caso eu tivesse começado com esse termo aqui. Tá certo, pessoal? Vocês entenderam essa congruência final aqui, que isso vai dar congruente a 1 módulo 8, é porque o A2 é congruente a 1. O B2 também é congruente a 1. O menos A menos B ao quadrado é congruente a menos 1, porque o A menos B ao quadrado é congruente a 1. Se você colocar o sinal menos aqui, tem que colocar o sinal menos aqui. Aí esse 1 aqui elimina esse menos 1 aqui e sobra só o 1 aqui. Por isso que vai dar congruente a 1 módulo 8. Tá joia, pessoal? Deu para compreender? Show, né? Vamos seguir, está chegando já no final da demonstração, é curtinha. Lembre-se que nós queremos provar que não existem 4 pontos no plano, tal que as distâncias entre dois quaisquer deles seja sempre ímpar. É isso que a gente quer provar. Bem,
Se B é a matriz, aí eu considero B como sendo essa matriz. É aqui onde entra, mais uma vez, outra ferramenta de álgebra linear, que são as matrizes. A matriz B, ela contém o produto interno dos vetores entre si, o produto interno de A com A, de B com B, de C com C, e também os produtos internos misturados, de A com B, de A com C e de B com C. O de BA e o de AB é sempre igual, né, pessoal? Porque o produto interno é simétrico. Então, construir uma matriz B-zona, onde os elementos dessa matriz são os 9 produtos internos possíveis. A com A com B, A com C, B com A, B com B, B com C e assim por diante. Tá certo? Construir essa matriz. Então, se eu pego essa matriz B e multiplico por 2, por que por 2? Para aparecer exatamente esses termos aqui, ó. Aqui eu concluí que o 2, produto interno de AB, é congruente a 1 módulo 8. E eu também poderia concluir que o 2, produto interno de AC, também seria congruente a 1 módulo 8, mesmo jeito. E 2 vezes o produto interno de BC também seria congruente a 1 módulo 8. Tá certo, pessoal? Poderia tirar essa conclusão. Então, eu multiplico por 2 para aparecerem aqueles produtos. Então, multiplicando por 2, vai ficar tudo multiplicado por 2 aqui, né? Peguei a matriz B e multipliquei por 2. Pessoal, o que é que acontece? O que acontece vai ser o seguinte. 2 vezes o produto interno de AB, ou produto interno de AC, ou produto interno de BC, pelo item anterior, certo? Qualquer um desses três, ó, 2 vezes o produto de AB, 2 vezes o produto interno de AC ou 2 vezes o produto interno de BC, eles são todos congruentes a 1 módulo 8. Então, aonde aparecerem esses números na matriz, eu posso colocar congruente a 1 módulo 8. Ó, então, aonde eles aparecem, onde é que eles aparecem? Apareceu aqui 2 vezes produto interno de AB. Eu posso trocar por 1. Perceba que não é igual, é congruente, né? É congruente a 1 módulo 8. Aqui apareceu 2 vezes o produto interno de AC, não foi, pessoal? Também é congruente a 1 módulo 8. Certo? Tranquilo? Aqui eu coloquei 2 vezes o produto interno de BA. BA é a mesma coisa de AB. Né? Se 2 vezes o produto interno de AB é congruente a 1 módulo 8, o de BA também, porque o produto interno de BA e o produto interno de AB é a mesma coisa. Então, aqui vai dar 1. Certo? Esse aqui, pessoal, que é o de BC, também dá 1, congruente a 1 módulo 8. Repito, aqui é congruência, tá, pessoal? Congruência. O de CA é a mesma coisa do de AC, é 1 também, módulo 8. E o de BC também é 1, módulo 8, tá certo? E esses outros que apareceram aqui? Esses outros que apareceram aqui, 2 vezes o produto interno de A por A, de B por B e de C por C, por que ficou 2, pessoal? Porque o produto interno de A por A, tá certo? Ele é ímpar. Né? O produto interno de A por A é ímpar, porque isso é também um número ímpar aqui, ó. Cadê? Esses caras aqui, eu estou supondo que todos eles são ímpares, né? Tá certo? Todos esses camaradas aqui, eles são ímpares. Todos, isso aqui, como é que eu digo? A norma de A ao quadrado, isso é o produto interno de A por A. Não é? O produto interno de A por A é congruente a 1 módulo 8. Então, se você observar, o produto interno de A por A, eu posso trocar por 1. Certo? Só que aqui está multiplicado por 2, né, pessoal? Produto interno de A por A, módulo 8, ele é a mesma coisa de 1. Então, ele pode ser trocado por 1, só que na frente dele tem um 2. Então, vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2. O produto interno de B por B, isso é a mesma coisa da norma de B ao quadrado. Só que nós já tínhamos visto no slide anterior que
a norma de B ao quadrado, que é o produto interno de B por B, é 1 módulo 8. Então, você troca o produto interno de B por B por 1, troca o produto de C por C por 1, só que vai ficar 2 vezes 1, vai dar 2, e aqui vai dar 2 também. Tá certo? Vocês entenderam essa passagem? Essa passagem aí é fácil, mas é um pouquinho sutil. Deu para entender, pessoal? Tá todo mundo dando ok, né? Eu também ouvi um som estranho aí, não foi aqui não, mas já passou. Então, todo mundo dando ok, vamos para frente, para a gente fechar aqui a demonstração. Pronto, então essa aqui é a matriz 2B, tá, pessoal? Aí agora vem o seguinte, eu vou definir a matriz R como sendo essa matriz aqui, ó, que é a matriz em que 2B é congruente a ela, módulo 8, tá? Eu vou chamar essa matriz aqui, que foi a matriz resultado da congruência, de R. Tudo bem, pessoal? Então, R é aquela matriz. O determinante de R é 4. É calcular o determinante. Você pode repetir a primeira coluna, repetir a segunda coluna, fazer o cálculo do determinante, como vocês conhecem. O resultado desse determinante, se vocês fizerem as contas, dá 4. Eu não fiz o detalhamento aqui, que todos vocês sabem calcular um determinante de ordem 3. Uma maneira é repetir as 2 primeiras colunas, né? Fazer os produtos das diagonais, enfim, vocês sabem. Determinante de R é 4. Além disso, o determinante de 2B, lembrando que 2B é essa matriz aqui, né, pessoal? Ó, determinante de 2B é essa matriz, tá certo? O determinante de 2B, eu não fiz a conta aqui, inclusive, essa é a primeira questão da lista. Não sei se vocês chegaram a olhar essa lista que eu deixei de sala, certo? Eu pedi para vocês mostrarem que esse determinante aqui, ele é congruente a 4 módulo 8. Ok? Esse determinante, que é o determinante da matriz 2B, ele é congruente a 4 módulo 8. Essa conta não está feita aqui. Essa é a primeira questão da lista. Mas não é difícil, é uma continha boba também. Tá certo, pessoal? Eu vou deixar aqui como resultado estabelecido, como sendo congruo a 4 módulo 8, mas nós podemos discutir isso na resolução das questões da lista. Tá bom? Ou vocês podem discutir com o Jean também, ou comigo, mas isso vale 4 módulo 8. É só desenvolver esse determinante, vocês vão ver que ele vale 4 módulo 8. Para ver isso, eu coloquei até uma dica. Consideramos o desenvolvimento de ambos os determinantes de acordo com a definição. Tá? Então, é só desenvolver esse determinante, você vai ver que ele vai dar congruente a 4 módulo 8. Lembrando que você tem que levar em consideração isso aqui, né, pessoal? Ó, todos esses números que são ímpares, eles são congruentes a 1 módulo 8. Isso vai ser levado em consideração, porque isso aqui é o produto interno de A por A, de B por B, de C por C, e esses camaradas aqui têm essas identidades, tá certo? Esses 2 vezes o produto interno é congruo a 1 módulo 8. Tem que levar isso em conta. Pois bem, com isso eu consigo mostrar que o determinante da matriz 2B é congruo a 4 módulo 8, né? Aqui tem a dica para você achar, que é resolver o determinante mesmo. Assim, o determinante de 2B, ele é diferente de 0. Por que o determinante de 2B é diferente de 0? Porque, pessoal, imagina que o determinante de 2B fosse 0. Se o determinante de 2B fosse 0, eu pergunto, 0 é congruente a 4 módulo 8? É ou não é? Não, né? 0. O determinante de 2B não pode ser 0, porque se ele fosse 0, 0 seria congruente a 4 módulo 8, o que não é verdade. 8 não divide a diferença entre 4 e 0, não divide. 4 menos 0 vai dar 0. Ou 4 menos 0 vai dar 4. 8 não divide 4. 4 menos 0 ou 0 menos 4, tanto faz, o 8 não divide. Tá bom? Então, isso obriga, essa identidade aqui, obriga que o determinante de 2B, não seja 0. Se o determinante de 2B não é 0, o determinante de B, aqui ficou um
sinalzinho errado de igual, não é igual, é diferente, tá? Eu digitei aqui igual, mas não é igual. Se o determinante de 2b, pessoal, é diferente de zero, o determinante de b também é diferente de zero. Por quê, hein? Porque o determinante de 2b, não sei se vocês lembram lá das propriedades do determinante, a matriz B ela tem tamanho 3 por 3, né, pessoal? Ó, cadê a matriz? A matriz B é essa, tem tamanho 3 por 3. Como é que eu relaciono o determinante de 2b com o determinante de b? O determinante de 2b é 2 vezes a ordem de b, que é 3, vezes o determinante de b. Isso é uma propriedade de determinantes. Se você pega uma matriz e multiplica por um número, o determinante desse número vezes a matriz é o número, que no caso aqui é 2, elevado à ordem da matriz, que no caso é 3, vezes o determinante da própria matriz. Então, daqui você pode isolar o determinante de B, né, pessoal? O determinante de B, isso aqui vai dar 8, ó. Passa esse 8 dividindo, então o determinante de B vai ficar 1/8 do det de 2B. Só que o det de 2B, ele não é zero, tá bom? Então fica 1/8 de uma coisa que não é zero, portanto o determinante de B é diferente de zero. Ok, pessoal, vocês entenderam essa passagem aqui? Ela é fundamental. O determinante de 2B sendo congruente a 4 módulo 8, esse determinante de 2b, com certeza, ele não é zero. Porque se ele fosse zero, zero não seria congruente a 4 módulo 8. Então, esse determinante de 2b não é zero. Como o determinante de 2b não é zero, por essa conta que eu fiz aqui, o determinante de b também não é. E se o determinante de b não é zero, o que é que eu posso dizer sobre a matriz B, pessoal? Posso dizer algumas coisas. Por exemplo, eu posso dizer que a matriz B é invertível. Outra coisa que eu posso dizer, que não é tão comum, mas eu posso dizer, é que o posto da matriz B é 3. A matriz B, pessoal, ela é uma matriz 3 por 3, né? Se você calcula o determinante de uma matriz n por n e esse determinante dá diferente de zero, quer dizer que a matriz ela tem posto n. No caso aqui, se eu tenho uma matriz 3 por 3 e eu calculo o determinante dela e deu diferente de zero, é porque a matriz tem posto 3. Tá bom? Então, eu concluí com isso que, com esse determinante de B sendo diferente de zero, eu posso concluir que o posto de B ele é 3. Porque a matriz B tem ordem 3 e ela tem determinante diferente de zero. Repito, se uma matriz n por n tem determinante diferente de zero, então o seu posto é n, o seu posto é máximo, é n. Tá legal? Vou dar uma respirada aqui e olhar para vocês. Falta só mais um passo. Tudo bem, pessoal, até aí? Vamos seguir, então, com o próximo passo. Passo final. Por outro lado, podemos fatorar a matriz B como sendo o produto de duas matrizes, a transposta de A por A, onde A é uma matriz 2 por 3. Essa é a segunda questão da lista. Por que que a minha matriz B, vamos olhar para B, que é essa matriz que tem como entradas, as entradas que eu chamo são esses elementos da matriz, né? Se essa matriz tem como entradas, pessoal, produtos internos, por que eu posso fatorá-la assim? Isso não é sempre verdade, né? Mas nesse caso é verdade. Por que eu posso escrever a minha matriz B como sendo a transposta de uma matriz A por uma matriz A, onde A é uma matriz com elementos reais, esse A1, A2, B1, B2, C1, C2 são números reais. Certo? É uma matriz, esse A pertence ao conjunto das matrizes, esse M estiloso é o conjunto das matrizes, de ordem 2 por 3, com entradas reais. Isso vocês vão ter que pensar um pouquinho, é fácil também, eu nunca deixo algo assim na lista que seja muito impossível não, pessoal. Certo? É só pensar direitinho que você vai ver que a matriz B pode ser fatorada dessa maneira. Aqui eu vou admitir, tá? Isso vai virar exercício na lista. Nesse caso, como a matriz A é de tamanho 2 por 3, segue que o posto de A é no máximo 2.
Porque o que é o posto de uma matriz? O posto é o número de linhas LI ou o número de colunas LI, não é isso, pessoal? Só que nós já vimos na nossa revisão do início do curso que para uma matriz o posto linha é igual ao posto coluna. Então, se você tem uma matriz 2 por 3, se você olha para as linhas, o posto, né, o número de linhas LI é no máximo 2. Apesar dela ter 3 colunas, o posto coluna também vai ser no máximo 2, porque o posto linha é igual ao posto coluna. Então, o posto da matriz A, se ela tem 2 linhas, é no máximo 2, porque o posto é o número máximo de linhas LI. Em virtude disso, o que é que acontece? O posto de B, nós não estamos admitindo, pessoal, que a matriz B ela é fatorada como A transposta vezes A, né? Então, o posto de B vai ser o posto de A transposta vezes A, porque B é igual a A transposta vezes A, e nós também já tínhamos visto, algumas aulas para trás, que o posto do produto de duas matrizes é o mínimo entre o posto de cada uma delas. Não sei se vocês lembram, né? Nós fizemos 2 aplicações que usamos isso, aqueles clubes de Odtal e uma outra que foi a desigualdade de Fischer, né? O posto do produto é menor ou igual do que o mínimo do posto de cada uma das matrizes que compõem o produto, certo? Só que o posto de A é no máximo 2. Então, o mínimo entre esses 2 postos é menor ou igual do que 2. Então, você chega a um fato de que o posto de B é no máximo 2, só que na página anterior você já tinha visto que o posto de B era quanto? 3. Isso nos leva a uma contradição, né, pessoal? Por um lado, o posto é 3. E, por outro lado, o posto é no máximo 2. Não é verdade? Então, isso é uma contradição. Então, chegamos numa contradição. Portanto, a nossa suposição inicial de que existam 4 pontos, com todas as distâncias entre 2 deles sendo dadas por números ímpares, não pode ser verdadeira. Porque a partir dessa suposição de que existissem os 4 pontos, eu cheguei em uma contradição. Eu cheguei em uma matriz B que, por um lado, ela tem posto 3. Por um lado, ela tem posto 3. Por outro lado, a mesma matriz B tem posto no máximo 2. Não pode, né? Por um lado ser 3 e por outro lado ser no máximo 2, isso é uma contradição. Se é uma contradição e eu só efetuei coisas corretas, coisas coerentes, então o erro não pode vir do meu raciocínio dedutivo. O erro tem que vir da minha hipótese. O que foi que eu supus? Que existissem 4 pontos no plano, tal que a distância entre 2 quaisquer deles fosse sempre ímpar. Isso não pode acontecer, porque isso nos leva a essa contradição. Tá certo, pessoal? Esse problema ele foi retirado, não é da primeira referência. A primeira referência é o livro de álgebra linear do professor Elon, né? Foi retirada desse livro aqui, ó. 33 miniaturas de álgebra linear. É um livro e aplicações. É um livro bastante interessante, onde nós estamos retirando algumas dessas aplicações. É um livro bem diferente. Outro livro que nós também vamos tirar algumas aplicações nas próximas aulas é esse livro aqui, é o livro Proofs from the Book. Depois, quando eu for pegar um problema dele, eu não peguei nenhum. Aí eu vou contar um pouquinho da história desse livro. É muito, muito interessante a história desse livro. Ok, pessoal? Deixa eu tirar aqui o compartilhamento e olhar para vocês e perguntar para vocês aí se vocês pegaram a ideia. É totalmente inesperada, né? A solução do problema, um problema assim aparentemente inocente, mas que tem uma solução muito elegante utilizando as ferramentas de álgebra linear. Tá legal? Show de bola, pessoal? Perguntas? Essa tem que escrever de terno. É elegante de verdade, né, Cauã? Essa eu gostei, viu? Eu não conhecia
Essa frase aí eu vou colocar aqui no meu caderninho. Toda vez que eu fizer uma demonstração elegante, eu vou me lembrar de você, viu, Cauã? Vou colocar aqui nas minhas anotações. Foi bacana demais. Essa tem que ser feita de terno. Pessoal, vamos fazer o seguinte. Já deu o nosso tempo, né? Já são 6 horas aqui no meu relógio de 5 minutos. Então, já é o tempo da aula. Então, vou fazer o seguinte com vocês. Essa lista que eu propus, que não deu tempo de discutir, eu vou deixar essa lista para ser a lista de casa dessa semana. Pode ser? Tá certo? É uma maneira até de aliviar um pouco aí, para você, no lugar de vocês fazerem 2, nessa semana vamos fazer uma lista só e vai ser de casa. Só são 3 questões. Deixa eu dar uma dica sobre a última questão. As 2 primeiras eu já falei aqui no meio da aula. A aula vai ficar gravada, vai ser subida lá, você pode depois rever o vídeo. E tem os slides onde as dicas estão. A última questão, pessoal, é uma questão que usa 2 ideias. Ela usa o produto interno, tá certo? E ela usa também outra coisa que vocês conhecem, que é aquele princípio da casa dos pombos, ou princípio das gavetas, de Dirichlet. Né? Todo mundo conhece isso, né? Sim. Aqueles problemas. Tem um grupo de 13 pessoas, então tem pelo menos 2 que aniversariam no mesmo mês. Todo mundo conhece, né? Tá bom? Então fica a dica para a última questão. Eu vou pegar, pessoal, hoje ainda, vou organizar lá na nossa plataforma essa lista, vou colocá-la como lista de entrega para a próxima semana. Lembrando que a entrega deve ser feita até às 20 horas das quartas-feiras. Tá legal? Então, essa semana semana passada o Jean teve um compromisso, ele não pôde ir na monitoria, eu também não pude naquele horário, também tinha outro compromisso, mas essa semana o Jean vai estar de volta, então vocês podem aproveitar o Jean para tirar dúvidas, tá certo? E como sempre, eu estou totalmente disponível. Aqui e acolá, alguém me faz uma pergunta. No grupo, acho que quase nunca, mas aqui e acolá já recebi algum WhatsApp no particular, tem meu número lá no grupo, vocês podem pegar, não tem problema nenhum. Às vezes eu demoro um pouco a responder, que eu faço muitas coisas, mas eu sempre respondo, tá bom? Às vezes com um pouquinho de delay, de atraso, mas respondo. Tudo bem, pessoal? Perguntas? Nada? Podemos ficar por aqui, então, hoje, não é isso? Tá joia, pessoal. Professor, aquele teste do sondagem vai valer alguma coisa na média ou vai contar como lista? Ele foi contado como lista, tá bom? Foi contado como lista. É uma lista que foi feita no horário da aula. Beleza, pessoal. Então, prazer mais uma vez estar com vocês. Espero que vocês tenham acompanhado e, mais do que acompanhado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre o assunto, novas ideias, e o conhecimento se constrói assim, a pequenos passos, tá certo? Devagarinho, devagarinho, aí nós vamos chegar longe. Então, nos vemos na próxima quarta-feira, ao vivo, mais uma vez, no nosso horário, às 3 horas da tarde, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Um abração para todos vocês. Valeu, professor. Boa noite, é possível. Valeu. Tchau. Valeu, professor. Obrigado pela aula. Até semana que vem. Valeu, pessoal. Boa noite para todos.